O nosso tema é avivamento. Aleluia. É a vontade de Deus avivar os corações dos homens e das mulheres, a começar aqui esta noite, para então nós queimarmos o mundo ao nosso redor. O avivamento, ele é de dentro para fora. Ele começa dentro de nós, nas entranhas das nossas almas, do nosso espírito, que atinge a nossa alma, nossas emoções e atinge o nosso corpo. Começa no nosso eu verdadeiro, no nosso espírito, na nossa nova natureza, nascida de novo, onde habita o Espírito Santo de Deus. E então toca a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, as nossas vontades, o nosso intelecto, a nossa razão. Então toca o nosso corpo físico, e muitas vezes nós podemos sentir a presença de Deus, a presença manifesta, ok? Nós sentimos a presença manifesta de Deus, e isso nós sentimos de maneira tangível muitas vezes é expressado em nossa alma, através da nossa alegria, das nossas emoções, do nosso choro, da nossa entrega a Deus. Nós vemos pessoas muitas vezes indo ao chão, debaixo da unção e do poder do Espírito, atingidas pelo poder e pela glória de Deus. Essas pessoas têm as suas vidas tocadas e transformadas pelo poder do Espírito Santo. Todas essas manifestações que nós vemos, pessoas que correm, pessoas que dançam, pessoas que choram, pessoas que riem, pessoas que caem ao chão, algumas morrem e depois ressuscitam, igual o João. Ele morre, o João morre, aí ele ressuscita. Depois no outro culto ele morre de novo, aí ressuscita. Mas todas essas manifestações que nós vemos, nós precisamos entender algo. E há uma unção aqui, aleluia. É uma unção tangível. E todas essas manifestações que nós vemos, elas são uma parte daquilo que Deus está realizando em nosso meio. É uma parte. Algo está acontecendo de dentro para fora, e nós estamos externando aquilo que Deus tem tocado em nós. Quando você pega uma pedra, você joga uma pedra no rio, e de repente a pedra que você joga começa a formar círculos na água, não é assim? E aqueles círculos, eles começam a aumentar, e vão aumentando, e vão aumentando, e vão aumentando. Tem algo para você aqui esta noite. Sabe, quando o Espírito Santo vem e toca a sua vida nessas reuniões que você tem participado, quando você entrega a sua vida a Deus, quando você se coloca nesta entrega, fazendo com que o avivamento nasça no seu interior, de dentro para fora, então tudo isso que você se vê sendo tocado pelo poder de Deus, é porque primeiramente algo aconteceu no seu interior, no seu coração, no seu espírito. Este algo tocou a sua alma, as suas emoções, a sua mente, o seu intelecto, suas vontades. Então tocou o seu corpo, que foi atingido, muitas vezes caiu ao chão, ou se expressou de alguma maneira diante da presença manifesta do Senhor. Mas como aquela pedra que foi jogada, e aquelas ondas magnéticas começaram a aumentar, assim é com a sua vida, que Deus tem tocado você de dentro para fora, e isso está tocando a sua mente, a sua alma, e isso está tocando o seu corpo, e isso está indo e avançando e tocando todas as esferas da sua vida pelo poder do Espírito Santo, e situações que muitas vezes parecem inamovíveis têm sido movidas pelo poder do Espírito Santo. Pode ter certeza, meu amado irmão e minha amada irmã, que tudo que nós temos visto aqui debaixo do poder e da glória do Senhor que tem acontecido, tem atingido as esferas da sua vida, e Deus está lá trabalhando, tocando aquelas situações.
Pode parecer aos seus olhos que nada está acontecendo. Pode parecer que muitas vezes você tem orado e os céus têm parecido de bronze. Você olha e fala: meu Deus, eu preciso. E muitas vezes você tem clamado, pedido, declarado a palavra da fé. Mas eu quero dizer para você que algo está acontecendo, porque nós somos homens e mulheres de fé, e nós sabemos que Deus está trabalhando a nosso favor. A Bíblia declara em Isaías que Deus trabalha para aquele que nele espera. No original a palavra está dizendo: Ele trabalha para aquele que nele espera confiantemente. Para aquele que nele tem uma expectativa. Para aquele que está grudado, agarrado à palavra, sabendo que Ele está se movendo a seu favor. Aleluia, avivamento. O fogo do Espírito que está nascendo, que está crescendo, que está fluindo no seu interior. Você precisa começar a queimar, como a Larissa disse, começa de dentro para fora. De dentro para fora. Começa em você. Então nós vamos encher essa igreja com a glória de Deus. O profeta Abacuque declarou que então a glória do Senhor virá e encherá toda a terra. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. O conhecimento da glória de Deus será revelado através dos filhos de Deus que estão se manifestando neste mundo. Paulo declarou em Romanos que a ardente expectativa da criação, o mundo lá fora, as pessoas, as criaturas de Deus, aqueles que Deus criou, estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quando você começar a queimar, quando você começar a arder por Deus, quando você deixar uma chama inflamar o seu interior, então as pessoas vão querer vir para ver o fogo. Elas virão para ver o fogo, elas virão para ver o que é que está queimando. Então você poderá mostrar para ela as manifestações do Espírito, a glória do Espírito que está fluindo em sua vida, e elas serão tocadas e atingidas pelo poder de Deus. Oh, nós precisamos sair, e graças a Deus nós estamos saindo daqueles cultos normais, né? Quase que nós não temos visto isso aqui mais, sabe? Então nós cantamos ali 20 minutos e depois uma oferta, uma palavrinha e vamos embora para casa. Quase que a gente não vê isso aqui mais. 20 minutos, agora tem música do Alessandro Vilas Boas que é 20 minutos, não dá. É uma música. Graças a Deus, e nós estamos acostumando com isso, né? Ninguém fica olhando no relógio para assistir Fantástico mais. Ninguém fica querendo ir embora. Porque a glória do Senhor encherá toda a terra, e a glória do Senhor encherá as nossas vidas. A glória do Senhor tem enchido as nossas vidas. E as manifestações do poder, as manifestações do Espírito, o Espírito tem desejado ardentemente se manifestar em nosso meio a cada dia mais. A cada dia mais. A cada dia mais. Tinha um pregador chamado George Whitefield, que a história mostra que ele começava um reavivamento, uma reunião, e o poder de Deus sempre estava presente, o poder de Deus sempre fluía em suas reuniões. Ele pregava ao ar livre, tamanho eram as massas que vinham para ouvi-lo. E a história diz que George Whitefield, ele quando começava a pregar, era tão grande a audiência que as pessoas subiam nas árvores e procuravam um lugar para poder contemplá-lo, para poder ter acesso, vê-lo. E quando ele começava a pregar, ele falava: eu quero que vocês que estão nas árvores desçam, porque o poder de Deus virá e vocês poderão cair daí. Era certeza que o poder viria, era certeza que o poder se manifestaria, porque eles estavam arraigados com a palavra e com a presença gloriosa do Espírito Santo. E quando você está arraigado, emaranhado, entrelaçado com o Espírito Santo, com a presença de Deus, você tem a convicção de que o poder de Deus virá,
de que o poder de Deus se manifestará. Nós temos o Espírito dentro, nós temos o poder dentro, mas nós estamos orando e clamando para o Espírito sobre, para um derramamento da glória de Deus, onde milagres extraordinários se manifestarão em nosso meio. E nós temos provocado isso aqui, sim ou não? O avivamento é provocado, irmãos. O avivamento não é um acidente. O avivamento não é um acidente. O avivamento não é um acidente. Nós temos provocado isso. Eu fico imaginando Moisés, nem algumas historinhas mostram nas redes sociais, Moisés com uma bacia, brincando e dividindo a água na bacia. Então ele abriu o Mar Vermelho. Parece que nós temos feito isso. Nós estamos treinando aqui. Nós estamos treinando aqui. Nós temos visto pessoas sendo curadas. Nós temos visto pessoas sendo tocadas. Nós temos visto pessoas morrendo e ressuscitando. Nós temos visto pessoas caindo debaixo do poder de Deus. Nós estamos provocando isso. Deus gosta disso. Deus se alegra com isso. Deus está anelante muito mais do que eu e você, por derramar um avivamento, por derramar uma glória, um poder. Abacuque disse, então, a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Imagine todos os cantos da terra, meu irmão. Todos os cantos da terra sendo cheio com a glória de Deus. Eu não sei como, mas vai. Eu não sei como, mas vai. A palavra de Deus não voltará vazia. Cada canto da terra, cada ilha, cada povoado, cada lugar será cheio com a glória de Deus, porque a boca do Senhor o disse e Ele vai cumprir a sua palavra. A boca do Senhor falou e Ele vai cumprir. Em Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar. E de repente, veio do céu um som, como de um vento poderoso, e encheu a casa onde estavam assentados. Então surgiu algo semelhante a chamas ou línguas de fogo que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os habilitava. Essa versão é NVT. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, após a partida de Jesus, a ressurreição de Jesus, a Bíblia declara sobre um som. Quem está ouvindo um barulho? Parece que nós já estamos ouvindo um barulho por aqui no Verbo da Vida Pirituba. Parece que nós temos ouvido um barulho, algum som, nós temos ouvido algum som de um vento impetuoso. Nós temos ouvido um barulho. Nós temos ouvido um barulho aqui, aleluia. Nos dias de densas trevas, onde as trevas têm vindo sobre a terra, sobre as pessoas, um caos, morte e destruição. Na hora das mais densas trevas, a igreja triunfante, a igreja gloriosa, que é a luz do mundo, deve se levantar para brilhar mais e mais. Eu li um escritor esses dias, eu não lembro quem foi. Ele disse: muitas vezes a situação tem sido a seguinte: o mundo está morrendo nas trevas e a igreja brilhando e vivendo na luz. Nós cá na luz, brilhando na luz, e o mundo nas trevas, morrendo nas trevas. Mas está chegando a hora, e nós temos sido sacudidos para isso. Está chegando a hora que essa igreja, a igreja gloriosa,
a igreja triunfante vai se misturar com esse mundo, com essas trevas. E nós temos feito isso. Está chegando a grande hora da igreja triunfante, a igreja gloriosa, a igreja poderosa, a igreja do Deus vivo, brilhando no mundo ao nosso redor. Onde nós estivermos, todos cheios do Espírito, nós temos nos enchido aqui neste lugar, todos ficando cheios. Nós não conseguimos mais nos secar, nós não conseguimos mais nos conter, todos cheios. Nós só falamos disso, nós falamos de avivamento, nós falamos de glória, nós falamos de derramar do Espírito, nós falamos sobre isso, nós falamos na igreja, na pregação, nós falamos nos corredores, nós falamos subindo, nós falamos lá atrás na livraria, na cantina. Nós estamos inflamados com essa glória, e isso está nos empurrando, está empurrando a igreja gloriosa para esse mundo de trevas, esse mundo perdido. E elas estão olhando para nós, e nós estamos queimando, nós estamos queimando, nós estamos queimando, nós estamos queimando, e nós estamos incendiando elas. Nós vamos incendiá-las, nós vamos incendiá-las. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Essa é a igreja triunfante. Esta é a igreja triunfante. A festa do Pentecostes no Antigo Testamento era chamada festa da colheita. E somente uns 300 anos mais ou menos antes de Cristo, ela mudou e começou a usar esse termo Pentecostes, porque o termo grego, a linguagem grega, começou a predominar no meio de Israel, no meio de Jerusalém. E essa festa do Pentecostes era a festa onde eles pegavam dos frutos e levavam e entregavam diante do Senhor. Tem algo muito peculiar que eu lendo isso, estudando sobre isso, eu comecei a pensar algo muito poderoso aqui. Algo muito poderoso aqui a nosso respeito. Era a festa das colheitas. E eles pegavam dos frutos da terra. E eles levavam até o sacerdote a primícia, o melhor da terra, e colocavam aos pés dos sacerdotes. Nós temos ministrado muito sobre isso aqui, sobre as primícias aos pés do Senhor, sobre entregar a melhor parte, sobre entregar o primeiro, o melhor fruto da terra. Agora, no Antigo Testamento, Moisés, ele subiu para receber a lei nas montanhas, e as pessoas ficaram lá embaixo, e elas não queriam ter contato com Deus, porque elas estavam debaixo da lei. E quando Deus começou a falar com Moisés no Antigo Testamento, a Bíblia declara que começou a cair raios e trovões, pedras começaram a rolar nas montanhas, e era algo horrível, mas era Deus que estava falando. As pessoas ficaram tão assustadas quando Deus estava falando com Moisés, elas ficavam tão horrorizadas com a voz de Deus, que elas falavam: Moisés, nós não queremos ouvir Deus mais não. Para com esse negócio. Nós não queremos ouvir Deus. Fala você com Deus, e Deus fala aí o que tem que falar para você, você vem e conta para nós. A gente não quer escutar Deus não. Eles ficavam com medo, porque no Antigo Testamento, irmãos, não havia um filtro que filtrasse tamanho poder, tamanha glória, tamanha majestade. Não é que Deus matava, o ser humano não podia sequer tocar na presença de Deus, que era consumido por tamanha glória. Até mesmo um animal, se tocasse o monte, deveria ser apedrejado, por causa da sagrada presença de Deus. A Bíblia declara que quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, e quando ele desceu, o povo estava desobedecendo a Deus, tinha feito um bezerro de ouro para adorá-lo, e 3.000 pessoas morreram naquele dia. Algo muito peculiar aqui também. No dia de Pentecostes, da festa das primícias, quando o poder de Deus desceu sobre a terra,
O poder se manifestou e foram distribuídas línguas entre eles como que de fogo. A Bíblia declara, na lei, 3.000 pessoas morreram. Na graça, 3.000 pessoas foram salvas de uma vez. E o Espírito Santo de Deus habitando em meu coração, em seu coração, em minha vida, na sua vida, faz com que nós não tenhamos mais medo. A presença de Deus não é mais daquela, não é mostrada a nós como aquela presença de raios e trovões. O Espírito Santo veio para filtrar e fazer com que nós possamos ser achados dignos de nos colocar diante da presença de Deus sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Como se o pecado nunca tivesse existido. O Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra, aquele que criou o universo e todas as coisas, na pessoa do Espírito Santo, veio habitar em mim e habitar em você. Quanta dignidade isso trouxe para mim e para você, meu irmão e minha irmã. O próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, habitando em mim, habitando em você. E podemos nos colocar diante da presença manifesta dele, sem culpa, sem condenação, como se o pecado nunca tivesse existido. Mas foi distribuído línguas entre eles como que de fogo, e pousou sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, cheios da influência de Deus, cheios da vida de Deus, cheios de poder para manifestar as grandezas de Deus, testemunhar do Evangelho de Jesus Cristo. E esta presença maravilhosa que tem se manifestado em nosso meio, que tem sido tangível ao meu corpo, ao seu corpo, nós temos sentido a presença de Deus. É bom sentir a presença, não é? É bom ser tocado pela presença. É muito bom ser tocado pela presença de Deus. Essa presença está em nós. Essa presença habita em nós. E nós manifestamos essa presença neste lugar. Nós manifestamos essa presença neste mundo, através de liberarmos aquela linguagem espiritual que nós recebemos de Deus. Quando nós estamos orando com Deus, nós estamos nos conectando diretamente com o trono da graça, sem nenhum intermediário. Deus tem um plano glorioso para nós, meu irmão e minha irmã. Ele tem um plano glorioso para mim e para você. Ouça-me esta noite. Na linguagem humana, na linguagem do ser humano, pode ser inglês, francês, alemão, grego, hebraico, aramaico, seja a linguagem que for, não existe uma linguagem tão perfeita, capaz de orar a magnitude do plano de Deus, da maneira como Ele preparou para as nossas vidas. Nenhuma linguagem humana é capaz de orar esses planos. Então Deus teve uma ideia. Ele disse: você não vai conseguir orar os meus planos com a sua linguagem portuguesa, nem francês e nem alemão, mas eu tenho um plano brilhante para a sua vida, e para que você cumpra este plano, você precisa orar este plano diante da minha presença. Então eu vou dar uma linguagem sobrenatural para você. Eu vou dar uma linguagem para você que você não encontrará em nenhum lugar neste planeta. Uma linguagem incorruptível, uma linguagem que nenhum homem consegue entender. Quando eu estou orando em outras línguas, o meu espírito está orando de fato. A minha mente não está entendendo nada. Quando eu estou falando, o Ricardo pode me perguntar: o que foi que você disse? Eu vou dizer para ele: eu não estou falando com você, meu irmão. Eu não estou falando com você agora. Eu estou aos pés daquele que é o meu Senhor. Eu estou encostado no trono da graça, trocando palavras numa linguagem muito superior a essa nossa. E eu estou falando dos mistérios que foram escondidos dos séculos e das gerações, mas que agora Deus, por meio do seu Espírito, tem nos revelado, que é Cristo em nós, esperança da glória. E o João vai me perguntar: o que foi que você falou? Eu não estou falando com você, João. Eu estou falando com Ele.
Eu estou falando numa linguagem muito superior. Eu estou falando numa linguagem sobrenatural. Eu estou falando com Deus em Espírito, falando mistérios, os mistérios que foram escondidos dos séculos e das gerações, mas que estão revelados a nós agora pelo Espírito. As Sagradas Escrituras sendo desvendada diante dos nossos olhos, porque o Espírito nos tem revelado. Então nós começamos a ver, então nós começamos a enxergar os planos, então nós começamos a ver o que você pode ver. O que você pode ver? Não é, pastor Edson? Nós estamos atrás disso, irmão. Nós estamos atrás disso. O avivamento. Nós já podemos ver. Nós já podemos ver. Nós já podemos ver. Nós podemos ouvir o barulho. Nós podemos escutar o barulho. Nós temos visto algumas coisas aqui. E o profeta Elias disse para o seu moço: vai lá e olha. Foi assim, pastor Vinícius? Vai lá e olha. O moço foi lá. Disse: eu não vejo nada. Mas nós temos visto algo aqui. E ele disse para o moço: vai lá novamente. E o moço foi até lá novamente. O que você viu? Eu não vi nada. E Elias disse: vá lá novamente e olhe. E o moço foi novamente. O que você viu? Eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. Mas é o sinal. Sabe, o moço viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e foi suficiente para Elias, o profeta, aquele que tem a visão, ouvir o som de uma chuva. Aquele que tem a visão, aquele que tem um espírito profético, aquele que está queimando por Deus, consegue escutar o barulho da chuva. Meu Deus, consegue escutar o barulho da chuva. Isso é coisa para gente grande, irmãos. Avivamento não é coisa para menino, irmão. Avivamento não é coisa para menino. Isso é coisa para gente que consegue ver. Isso é coisa para gente que consegue escutar. Isso é coisa para gente que vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem e consegue escutar um barulho de uma chuva torrencial. Meu Deus. Isso é coisa pra gente que consegue escutar algo. Isso é coisa que, pra gente que consegue ver quando as pessoas estão sendo curadas aqui, estão caindo, desmaiando no espírito aqui. Isso é coisa pra gente que já está vendo o trânsito da Raimundo fechado, ao terminal entupetado de gente, porque eles querem vir ver, eles querem ver o fogo que está queimando aqui neste lugar. Meu Deus, eu já posso olhar, eu já posso contemplar aqui a Raimundo Pereira de Magalhães, Avenida Mutinga, o terminal Pirituba, a estação lotada. Eu já posso ver o trânsito bagunçado. Eu já posso ver as pessoas aglomeradas, amontoadas, porque elas estão olhando para um lugar ali perto do terminal, de frente do terminal, chamado Verbo da Vida Pirituba. Pessoas que têm falado vez após vez, pessoas que têm subido e pregado, descido e falado, profetizado, mexido, provocado. Nós temos provocado isso, irmão. Nós temos provocado isso, irmãos. Se você tem provocado, então você tem visto pelo menos uma nuvem. Se você tem visto pelo menos uma nuvem, você consegue ouvir o barulho da chuva torrencial. Se você consegue ter visão e ouvir, você consegue ver isso acontecendo. E as pessoas vindo, elas estão vindo para ver o fogo. Se você continuar queimando, as pessoas vão querer para ver o fogo aqui. Elas vão vir para ver o fogo. Elas virão de todas as partes para ver o fogo que está queimando em nós. E elas serão tocadas. Então aquilo que o profeta Abacuque disse, então a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Cheia do conhecimento da glória de Deus. Um homem chamado Evan Roberts, que foi o homem que estava na frente do trabalho do avivamento do país de Gales. E nós lemos os relatos
a história nos conta que as pessoas estavam perdidas no espírito, desmaiadas no espírito. As pessoas estavam debaixo de tamanha glória que os cultos nunca acabavam. Meses, e os cultos não acabavam. A história diz que em 6 meses, se eu não me engano, 6 meses, não houve um boletim de ocorrência na polícia, porque o poder de Deus tomou aquele lugar, tomou o país de Gales. A história nos conta que os homens entravam nos bares para beber, eles colocavam a bebida para eles no copo, eles nem sequer conseguiam pegar, eles iam embora e deixavam lá, porque a glória de Deus encheu o país de Gales. Abacuque, ele disse: a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Porque homens decididos, obstinados, resolveram queimar por Deus. Homens resolveram se colocar no lugar secreto até que a glória viesse, até que a glória se manifestasse. A história narra. Aleluia, aleluia, aleluia. A história narra que esses mesmos bares onde eles foram beber foram fechados, teatros fechados, até mesmo estádios de futebol. É porque não pode jogar bola? Não, é porque na verdade os homens estavam todos na reunião de oração e não havia mais tempo para nada. Eles estavam envolvidos com a glória de Deus, mergulhados no fogo, queimando no fogo até serem consumidos pela presença de Deus. A história fala sobre o avivamento da Rua Azusa, na Rua Azusa 312. Os cultos não acabavam, João. As pessoas caíam debaixo do poder de Deus, e acabava um culto, começava outro. Elas estavam lá ainda. Eram 3 cultos no dia, e emendados, que eles nunca acabavam. Você poderia ir lá a qualquer hora do dia ou da noite, tinha culto, tinha pessoas, mudavam os turnos, entrava, tinha gente que ficava nos 2 turnos, nos 3 turnos, aqueles mais famintos. Alguns não iam embora porque estavam desmaiados debaixo do poder de Deus. Nós vemos as crianças brincando e correndo atrás das cadeiras, irmãos. Mas espere até vocês verem as crianças brincando na nuvem de glória. Era isso que lá acontecia. As crianças brincavam com a nuvem da glória, da presença do Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, vocês estão me ouvindo aqui esta noite? Alguém aqui? Aleluia. As crianças brincavam com a glória espessa, tangível da presença do Deus Todo-Poderoso. As crianças, assim como os adultos, também eram evangelistas, estavam impactando a vida dos seus familiares, porque a glória de Deus estava presente. Meu Deus. Um homem chamado William Seymour, ele simplesmente ficou obstinado. E ele era um homem negro e vivia em um tempo onde o racismo era predominante. Ele estudou numa escola, num seminário teológico. E as pessoas ficavam na sala de aula, os brancos. E ele era um negro, o único negro naquela turma.
E a história conta que ele não podia entrar na sala de aula. Ele precisava ficar no corredor ouvindo. Mas ele sabia a respeito da palavra de Deus, que não há judeu nem grego, escravo e nem livre. E William Seymour, filho de ex-escravos, obstinado, sabia quem ele era, sabia que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso estava em sua vida, e ele começou a buscar o batismo do Espírito Santo. Então ele começou um trabalho numa casa com algumas pessoas, e essas pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Alguns dias depois, William Seymour também foi batizado no Espírito Santo. E eles começaram a trazer a glória manifesta da presença de Deus para aquela casa, que era numa outra rua que eu não lembro o nome. E aquilo foi crescendo, tomando corpo, ficando tão grande, que então eles encontraram um prédio de 2 andares na rua Azusa 312. E eles trouxeram a glória. E você já conhece a história que eu te contei. Você já conhece a história dos livros. Você já conhece a história. Mas ei, eu quero dizer para você, há uma história sendo escrita da minha e da sua vida. Há uma história sendo escrita na rua Ambrosia do México, número 269. Há uma história sendo contada a respeito de um povo sedento e faminto por Deus, e que não larga, e que tem pregado ano após ano, e dizendo: nós vamos trazer o avivamento. Há uma história que está sendo escrita aqui na igreja Verbo da Vida de Pirituba, onde nós temos encontrado pessoas que caem e que não levantam mais, que ficam tempo e tempo diante da presença manifesta de Deus. Sinais, prodígios e maravilhas têm acontecido, mas ei, é apenas uma pequena nuvem. Mas comece a correr, porque nós temos escutado o barulho da chuva. Nós temos escutado o barulho de uma chuva torrencial. Meu Deus, Deus glorioso. Nós temos escutado o barulho de uma chuva poderosa. Nós temos ouvido o barulho de uma grande chuva. Meu Deus. Nós não vamos ficar sem isso, Vinícius. Nós não vamos ficar sem isso. Pastor Edson falou: Senhor, eu não tirarei os meus pés desta terra sem antes experimentar o avivamento que vai varrer este mundo. Nós não vamos embora sem isso, pastor Ricardo. Nós não vamos voltar para casa sem isso, pastor Tiago. Nós não vamos voltar para casa sem isso, meus irmãos. Nós estamos obstinados. Nós não vamos voltar para casa sem isso, Osmar. Nós estamos obstinados. E nós vamos trazer a glória. Nós vamos trazer, sim, nós sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós. Sim, nós sabemos que nós já temos a presença de Deus dentro de nós. Meu Deus, mas Deus é ilimitado. Deus é ilimitado. Sabe, Atos, aquele derramar que houve em Atos, pastor, não foi aquele derramar e acabou. A Bíblia fala: Pedro se levanta cheio do Espírito. Um homem que era covarde, um homem que tinha traído Jesus Cristo e o negado por 3 vezes, se escondeu de uma mulher. Nunca vi esse homem com medo. Mas a Bíblia declara que ele, cheio do Espírito Santo, se levantou. E cheio de coragem, cheio de força,
cheio de fé, da convicção e do poder do alto, o revestimento do poder do alto. Charles Finney fala: os homens não deveriam pregar sem o revestimento do poder do alto. John Wesley disse: coloque fogo no seu sermão, ou coloque o seu sermão no fogo. Nós precisamos queimar por Deus, homens e mulheres de Deus. Nós precisamos queimar por Deus, e as pessoas virão para ver o fogo. Pedro, agora cheio do Espírito Santo, se levanta. Aquele que teve medo de uma mulher, ela falou: eu vi você com aquele homem. Ele disse: eu nunca estive com ele. Mas agora esse mesmo Pedro, cheio do poder para testemunhar, se levanta. E agora, diante das autoridades, diante dos magistrados, aquele que teve medo de uma mulher, diante dos magistrados, ele disse: esse Jesus a quem vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele não tinha mais medo, ele estava revestido de poder do alto, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito, da convicção, da força, poder para testemunhar. É isso, irmãos. Você entra no quarto e se enche, sai para fora e testemunha, cheio do poder. Toca a sua geração, toca o mundo ao seu redor, toca a sua plataforma ministerial, que é o seu trabalho, a sua escola, a sua casa, o seu lar, o mundo onde você vive. É a sua plataforma ministerial, é onde o poder de Deus está em você, e você está capacitado para testemunhar. Por onde você for, você tem poder para testemunhar. E Pedro, diante das autoridades, diz: eles não estão embriagados. Eles estavam acusando de estarem embriagados. Pedro disse: eles não estão embriagados. O que está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel, em Joel capítulo 2, versículo 28, por aí. Foi o que Joel profetizou. Eles não estão embriagados. É o cumprimento da profecia de Joel. Ou, se eles estão embriagados, eles passaram no bar de Joel. Quem aqui que passou no bar de Joel já? Se encheu, já se embriagou do Espírito? Já passou no bar de Joel, meu irmão? Olha o meu irmão José Carlos aqui. Aleluia, eu sei que você já passou no bar de Joel. Cheio do Espírito Santo, cheio da vida de Deus, cheio do poder do Altíssimo. Aleluia. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Foi o que foi profetizado pelo profeta Joel. Eis que nos últimos dias, eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Uns profetizarão, outros terão sonhos, outros terão visões, outros terão as manifestações miraculosas do Espírito, poder para curar, poder para testemunhar, porque eu tenho derramado do meu Espírito sobre toda a carne. Eu quero que você entenda esta noite, meu irmão, que lá em Atos capítulo 2 não é o fim disso tudo. É apenas o início do derramar do Espírito Santo, porque o poder de Deus está varrendo a terra. Eu volto a falar da profecia de Abacuque. Deus irá encher a terra com a sua glória. Onde Ele encontrar coração de homens e mulheres famintos e sedentos pelo seu poder, Ele se manifestará de maneira gloriosa. De maneira gloriosa. A glória de Deus encherá toda a terra. A glória de Deus encherá a sua vida. A glória de Deus derramada sobre você. Sonhos, visões, sonhos, visões, sonhos, Guilherme. Sonhos. Fica de pé, Guilherme. Sonhos. Fica de pé, Tiago. Sonhos e visões. Sonhos e visões. Sonhos e visões. Eis que eu tenho derramado do meu Espírito sobre toda a carne.
sonhos e visões. Sonhos e visões. Sonhos e visões. Comecem a se ver como Ele quer que vocês se vejam. Sem limites. Sem limites. Sem limites. Sonhos e visões. Sonhos e visões. Correndo com pés rápidos como o da corça. Velocidade para cumprir o chamado. Velocidade para cumprir o chamado. O manto dele está sobre vocês. O manto está sobre vocês. O manto está sobre vocês. Recebam. Sejam cheios. 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 Cheio. Quer morrer hoje, João? É muito maior do que você pode imaginar. Pouco tempo está aqui na igreja, mas já queima. Veio com força, com fome. Sabe o que é dele essa fome? Ele colocou isso em você, está impregnado. É uma fome. Fica de pé, João. É uma fome insaciável, devorando os livros. Sabia que eu e o pastor Edson sempre fomos assim? É o manto, é a unção. Nós devoramos os livros. Nós comemos por anos e anos. O manto está sobre você. A mesma unção, João. E eu quero te dizer algo. Jesus falou assim: se você crer em mim, você fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores. O discípulo indo além do mestre. Foi Jesus que falou isso. Você vai muito mais longe. Você está olhando para nós. Você está olhando para nós, o que nós estamos fazendo e o que nós vamos fazer. Você pode ir muito mais longe. Obras maiores. Obras maiores. Cheio da energia de Deus. Cheio do poder de Deus. Vai correr, você vai correr. Você vai tocar multidões. O espírito de influência está sobre você. E você influenciará muitos. Muitos, muitos. O espírito de influência. O fogo está queimando. Está queimando seus ossos. Como Isaías disse. Queimando seus ossos. Queimando, te enchendo, João. Te enchendo. As chamas do espírito. As chamas do espírito. As chamas do espírito. As chamas do espírito. Queimando. Há uma unção tangível aqui. Há uma unção tangível aqui. Barbosa está aqui hoje? Não? Tinha uma palavra para ele aqui. Vânia, vem representar aqui o Barbosa para mim, por favor. Se ele estiver ouvindo, não sei se ele está trabalhando. Sua mão para mim. Meu Deus, tem uma unção aqui. Ele veio no meu coração aqui. Eu conversei com ele esses dias. Nenhuma hora daquelas orando em línguas. Nenhuma hora perdida. Nenhuma hora perdida. Nenhuma hora. Os segredos estão sendo revelados. Orando os planos de Deus. Eu gostaria de pedir que o louvor subisse, por favor. Orando os planos de Deus. Hora após hora. Hora após hora. Hora após hora. Meu Deus. Hora após hora. E as coisas sendo desvendadas diante dos olhos dele. É isso, Barbosa. Segura. Coisas miraculosas sendo desvendadas. Porque ele tem tocado no lugar santo. É a oração mais perfeita. É uma linguagem que não se encontra no meio da humanidade. É a linguagem sobrenatural do Espírito. E revelações virão.
Revelações virão, o desvendar, o descortinar de situações que pareciam difíceis, situações que pareciam improváveis, o descortinar. Oh, visão de águia, enxergando longe, e o manto do Espírito vindo sobre ele. É muito mais do que ele pode pedir ou pensar. Leva para ele, toca a vida dele, em nome de Jesus. Fica de pé.